Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e tô de novo com a ilustre presença de Vitor Palandi. Opa, um prazer estar aqui, adoro esse nosso bate-papo, muito legal. A gente, faz um... Você deve estar vendo aí no YouTube ou também no seu agregador preferido. Pô, os caras falam de Big Brother, de livro, de não sei o quê. E hoje a gente vai falar também de um tema que a gente ainda não falou aqui no canal, que é sobre esporte, né? Esporte que move não só a paixão do brasileiro, mas do mundo. A gente, a gente fala de esporte praticamente todo instante aqui na nossa sala, no nosso QG, né? Inclusive até agora, pouco em off, a gente tava conversando até com o nosso editor, o nosso videomaker, sobre futebol, estrutura. E uma curiosidade também quando eu tinha meus 10 anos, por aí, meu sonho era virar jornalista esportivo. Caraca! Assim, meu sonho maior mesmo era me tornar técnico. Então eu tinha até um plano na minha cabeça. Eu ia virar jornalista esportivo, aí eu ia chegar num nível tipo PVC, assim, e eu ia me lançar pra algum clube, entendeu? Assim, pô, se o cara manja de ficar comentando, vamos dar uma chance pra ele num clube. Aí essa era a minha trilha ali. Porque eu via com meu pai os programas, né, a gente assistia e falava, pô, os caras ganham dinheiro fácil. A gente fica falando de futebol aí de graça e o cara tá sendo remunerado, né, meu pai zoava. Aí eu falava assim, beleza, então eu também gosto disso aí, vou seguir. Mas acabou que a vida foi levando pra outros caminhos, né, mas, assim, continuamos virando corneteiro. Eu continuo cornetando aí futebol bastante. Cara, falar de esporte é muito legal, muito legal. Eu trabalho na internet já com esporte já tem 3 anos, vai fazer 3 anos em agosto, né? Escrevendo em site. Prazer, né? Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. É difícil, é trabalhoso, mas vale a pena. E o pessoal às vezes pensa que é besteira, né? Só ficar... não, eu dou minha opinião, não sei o quê, mas se você vê o trabalho que existe por trás, né, de pesquisa, de análise, até de comparação, até um trabalho que se você for levar para um lado até meio sociológico, né? Questão de a estrutura do país, como a estrutura do país impacta na questão do esporte, por que as pessoas levam o esporte daquele jeito, naquele lugar. Então, assim, tem aquela coisa de que o esporte não leva a lugar nenhum, as pessoas não estudam, tal, fica cornetando, mas é um preconceito danado. É um preconceito e a gente pode ter essa reflexão aqui no Brasil, né? Porque o investimento de educação é pífio, é ridículo. O governo corta investimento de educação para continuar dando uma mata para político, né? E bom, hoje a gente, né, não vai falar do jogo em si, né? A gente vai falar de uma parte que também move paixões, né? Acho que em todo o negócio, né? A questão do dinheiro, né? E o nosso diálogo o que justifica o alto salário dos atletas? Legal. Eu não sei se você viu, Vitor, que no dia 10 de maio, a gente tá gravando aqui no dia 20, há 10 dias, né? Foi divulgado a tabela da Forbes dos 10 atletas mais bem pagos do mundo. Você chegou a ver? Sim. Eu tava fazendo aqui a continha, né? Quando tava produzindo a pauta. Ao todo, né? Desses 10 camaradas envolvidos, o Neymar tá em sexto, inclusive. O valor chega a 5,494 bilhões de reais. Quase 5 bilhões e meio. Eu fico pensando, cara, o quanto de coisa dá pra você fazer... 10 pessoas só a gente tá falando. 10 pessoas, né? E, cara, o quanto de gente você consegue ajudar, quantos países você consegue colocar pra frente, mas essa renda é concentrada, né, em poucas pessoas, né? Poucas pessoas têm esse privilégio. E uma pergunta que eu te faço, o que justifica poucas pessoas acumularem tanto dinheiro? Certo. Bom, um ponto é que eu acho justíssimo, tá? Tem muito esse lado de pensar, né? Poxa, se te pegasse o tiro dessa galera e dividisse com as pessoas passando fome, na verdade não ia resolver nada, as pessoas iam continuar com fome. Porque, na verdade, o trabalho que o atleta faz, pensando do ponto de vista também financeiro, é muito grande. Porque uma empresa não é tonta. Ainda mais hoje em dia que a gente vê clubes que, por exemplo, o PSG, o dono é do Emirados Árabes, não é? Um grupo lá de Dubai. Então, assim, eles têm muito dinheiro. Eles sabem que o clube é uma fonte, uma forma deles ganharem mais dinheiro. O Flávio Augusto comprou o Orlando City por uma mixaria e construiu o estádio, fez um monte de coisa, e hoje o Orlando City vale acho que 10 vezes mais. Ele vendeu o Orlando City. Tá nas conversas lá. Ele falou que vai assinar dentro dos próximos 5, 6 meses, acho. Mas já praticamente... E a torcida lá ficou triste quando ele caiu fora. Ó, que louco. Então, assim, tem muito olhar empresarial. Logo, se eles estão pagando 5 bilhões
para 10 pessoas, né? Claro, vários grupos pagando esse valor, certamente está rendendo muito mais em audiência, rendendo muito mais em entretenimento, esse é um ponto importante. Está rendendo muito mais em venda de produtos. Para fazer uma camiseta, precisa de uma empresa, precisa de uma Nike, por exemplo, que vai ter indústria na Filipinas, vai empregar gente na Filipinas e vai tirar esse pessoal da fome. Aí a de Filipinas para chegar nos Estados Unidos, para chegar no resto do mundo, vai ter que passar por navios vão ter que ser coordenados por alguém, então vai ter gente na alfândega, vai ter trabalho pra caramba. Então um jogador só, pensando no nível, vai pegar no futebol que todo mundo conhece, o Neymar, o impacto que ele gera, o tanto que ele traz de gente em volta dele em relação ao trabalho que é necessário, como camiseta, gente pra acompanhar, a questão dos jogos, enfim, um monte de coisa, acaba que é frutífero pro nosso modelo capitalista. Então, assim, eu acho que é justo eles ganharem cada vez mais, e eu espero que cada vez mais essa conta aumente. Uma dúvida, assim, que eu tenho, né, se esse capital fosse melhor distribuído, né, porque eu separei a tabela aqui, são 3 jogadores de futebol, só de futebol, que ocupam essa lista. O Messi, com 679 milhões de reais acumulados. Depois, o Messi está em segundo. O terceiro, o Cristiano Ronaldo, com 627 milhões. E o Neymar, em sexto, com 496 milhões. Os valores aqui são convertidos para reais. Na Forbes, se eu não me engano, foi em dólar. Mas e se as empresas investissem menos valores? Não tô assim querendo dizer, tipo, não, vou dar só 50 reais. Não, tô falando assim, porque as empresas têm condições, uma Nike, uma Puma, uma Adidas, tem verba pra colocar muita bala em diversos atletas. E se eles investissem, essas empresas, menos valores em mais atletas, o retorno financeiro não seria maior? Eu não enxergo assim, porque quantos Neymar existem no Brasil? Tem o Neilton, né? Novo Neymar. Pois é. bem lembrado. Mas só existe um Neymar. Então, assim, a Nike, ela traria um monte de atleta, fomentaria um monte de gente. Mas quantas pessoas teriam carisma, teriam a bala e a força que o Neymar tem de mover multidões, de fazer a gente acreditar no... Porque o Neymar, assim, né? Tudo bem que ele ainda não trouxe uma Copa pra gente, né? Deu uns azar aí, quem se machucou, coitado. Assim, mas ele foi pra gente uma renovação de uma esperança, né? Porque desde do Ronaldinho, assim, não teve nenhum outro craque, né? Teve o Kaká. Mas o Kaká, ele nunca... Eu acho que o Kaká era mais jogador coletivo e ele também não tinha essa questão do marketing, da mídia, né? Não era um showman, assim. O Neymar é mais celebridade. Mais celebridade, hoje, exato. Né? Então, é pensar muito nessa questão, assim... quando uma empresa, por exemplo, essas empresas pagam um grande salário, por exemplo, para um Cristiano Ronaldo, para um Neymar e tal, elas estão comprando o produto. Eles não estão comprando a habilidade do cara. Eles não estão comprando a capacidade da pessoa de chutar com uma perna ou com a outra perna. Ele está comprando o produto. Então o Neymar é um produto, o Cristiano Ronaldo é um produto que é usado para gerar venda de camisa, para gerar venda de cota na televisão, para gerar venda de várias coisas que acaba levando. Né? A gente vê, por exemplo, o futebol na Ásia. Né? Muitos deles têm esse costume de levar a gente de fora para lá, muito também para trazer um pouco do olhar pro esporte lá pra região, né? Então, são produtos. Então, a gente tem que olhar eles não como humanos, né? Mas como gente que é usado para questão de marketing, é usado para questão de outras vendas. Então, faz muito mais sentido para essas empresas elas colocarem mais dinheiro e elas estarem no topo, porque a Nike é uma empresa que ela tem um brand muito forte. A Nike ela é top of mind em produtos esportivos, né? De roupa esportiva. Então, eles têm que se manter no topo. E quem que tá no topo? Quem que tem maior visibilidade? Quem que se fala mais? Quem que tem muitos seguidores nas redes sociais? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Então, se a Nike quer sendo mais lembrada, precisa estar junto com os que são mais lembrados. Então a Nike não tá ligando se o Neymar não tá entregando todo o futebol que a gente espera dele, ou então se o Messi a Messi é com a Adidas, né? Sim. Ou então se o Adidas tá ligando se o Messi chuta com a perna direita ou não. Eles estão pensando no produto. Então, é por isso que
que às vezes a gente vê, por exemplo, o Hulk também que ganhava uma fortuna, né? Sim. Na Rússia foi que ele Na Rússia na Rússia foi um dos maiores salários do futebol. O Conca também já chegou a ser um dos maiores salários do futebol na China, né? Algum sentido pra eles fazer. Na China eu não sei, né? Que a China é cheia das tramóias lá em questão de imposto, né? Eles têm muito benefício fiscal. Mas, assim, nos outros lugares a gente vê que é muita questão realmente assim, eu vou pagar esse cara, será que vai retornar? E o melhor exemplo disso que eu acho é o Ibrahimovic. Quando o Ibrahimovic foi pro Milan, eu acho, foi um dos últimos clubes que ele tava. Ele voltou pro Milan agora, ele tava antes no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, Manchester United, Paris Saint-Germain, aí antes foi o Milan e antes o Barcelona. Acho que foi no Manchester United, isso. No Manchester United, em poucas horas, ele vendeu camiseta o suficiente pra pagar o passe dele. Então, assim, absurdo. Quando eu vi aquela notícia e os valores, né, soltaram a camiseta e venderam o valor do passe dele, isso mostra o quanto o poder ainda do marketing, do carisma, é muito mais forte. Uhum. Eu lembro quando o Neymar trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, né? Na época o Neymar ele era patrocinado pela Nike, hoje ele é pela Puma, né? E tá ganhando uma fortuna. Ele é o cara hoje da Puma, né? Sim. Ainda que tem a Puma também patrocina o Lewis Hamilton. Pô, a Puma tá, né? Tá bem. E quando o Neymar trocou os clubes, né? Eu vi é um cara que eu sigo no Twitter, ele trabalha no marketing de uma empresa de cinema. Ele falou assim, quem se deu melhor nessa negociação foi a Nike. Porque o cara ele saiu do Barcelona e foi pro Paris Saint-Germain, saiu da Espanha e foi pra França, mas quem ainda vai obter lucro com a venda de camisa dele é a Nike. Tanto que o Paris Saint-Germain esgotou a venda de camisa deles em pouquíssimas horas. Agora eu não lembro a quantidade de tempo, mas, sabe, foi assim, surreal. Isso é verdade. Né? O tanto que uma pessoa consegue movimentar tanto dinheiro. Sim, e o legal também é que essa discussão do esporte, ela também foi muito vista no cinema. Quando o Robert Downey Jr. ele extrapolou os salários no cinema com o último Vingadores, ele recebeu também uma fortuna, acho que foi coisa aí de 200 milhões de reais, algo assim. Mano, foi o salário que o pessoal falou, é obsceno pra uma pessoa gravar um filme esse salário. Só que se você olhar do ponto de vista, assim, eu olhando até me arrepio, mano. O Robert Downey Jr. ele é uma lenda do cinema, porque o que ele fez com o Homem de Ferro, o que ele construiu, ele praticamente levou os Vingadores nas costas. Na minha opinião, assim, porque beleza, a gente tem o Capitão América, a gente tem lá o ator que é carismático, é legal, mas ele não chega nem perto do Robert Downey Jr. A Scarlett Johansson não chega nem perto do carisma do Robert Downey Jr. Então, se o último Vingadores teve recorde de bilheteria de mais de 1 bilhão, acho que foi 1,5 bilhão, né, por aí, mano, foi muito por conta do que o Robert Downey Jr. construiu nos últimos 12 anos que ele vem gravando Homem de Ferro e Vingadores. Então, eu acho que a gente olhar valores de maneira superficial, a gente tá sendo injusto muito com o profissional que também gerou entretenimento para milhões e milhões de pessoas, né? Como seria o mundo sem Messi, né? Putz, Pensando do ponto de vista do esporte, assim. E se a gente parar pra pensar dessa maneira, a gente vê que todo mundo é proletário. Proletário é aquele que recebe o recurso pra exercer o ofício, né? Sim. Capitalista é o cabeça de chave. Ah, mas o cara é médico, ele é um capitalista. Não, ele não é capitalista, ele é proletariado. Pode ser um médico, professor, dentista, advogado. Se você está submisso de alguma empresa, você é proletário. E quanto essas empresas não ganham, né? Sim. Eu acho, assim, estratosférico nos valores. Eu não consigo compreender como uma pessoa consegue ter tanto e ele não vai gastar tudo isso na vida dele. Ele é interessante pensar quem paga esses caras, né? O cara pagar o valor que o Neymar ganha por mês, pra pagar essas coisas, é o que o cara ele ganha muitas vezes mais. Eu acho que é ainda mais obsceno se a gente for ver o quanto o Sheik lá, que é dono do PSG, deve faturar, né? E é uma pessoa, cara, eu acho que é uma coisa surreal. Acho que eu penso quantas pessoas poderiam ser ajudadas, quantas vidas poderiam mudar, mas... eu tenho muito essa dó aí, não. Eu tenho, cara. E assim, uma pergunta que eu também queria fazer é que, assim, se a gente olhar antigamente, né, não só aqui no Brasil, mas no cenário mundial, não só o esporte, não só o futebol, mas o esporte em si, ele era uma profissão muito banalizada. Ainda, em alguns esportes, ainda é. Sim. Tem muita gente muita jogadora de futebol hoje ainda que tem jornada dupla
Eu tava vendo uma matéria essa semana de uma ex-jogadora, né, que teve uma época que ela tinha que entregar comida, ela era... não é motoboy que fala, era entregadora de comida e tal, porque ela tinha que completar renda. E isso aqui no futebol brasileiro era uma prática muito comum. Um jogador que era jogador de futebol e segurança, e não sei o quê. E por que que... E hoje as coisas mudam, né? Hoje um atleta, no caso de futebol e até basquete, vôlei, ainda que não tem, né, o mesmo investimento que o futebol, mas enfim, por que que o investimento esportivo cresceu muito nos últimos anos, dando essa possibilidade para a pessoa focar só nisso? Acho que tem 2 pontos aí que a gente pode dar uma olhada, que a gente pode ver com calma, assim, que um ponto é que o esporte ele ainda é também, de certa forma, poucas pessoas ganham bem no esporte. Porque se a gente for ver mesmo o futebol, a gente tem esse valor estratosférico dos mais bem pagos, só que no Brasil, por exemplo, 93%, 94% dos jogadores não ganham mais de R$2.000 por mês. Então a gente tem aí 6% só dos jogadores que ganham mais de R$2.000 por mês. E se a gente for pegar salários realmente altos, acima de R$100 mil, a gente vai para uma linha aí de menos de 1% dos jogadores. Basicamente só os times de Série A, né? E dos times grandes ainda. Porque se você vai para um time de Série A, tipo, um time menor, assim, mais regional, ele paga um salário que é bom. Sim, né? sim. Um salário de 30 mil, de 40 mil, mas não chega também próximo de um clube que paga 100, 200 ou até mais para um jogador. Então, assim, o esporte ele permite hoje que as pessoas consigam viver com esses salários, né? Consigam viver bem, mas ainda também, assim, não é uma certeza, né? Não é se a gente for ver, é como qualquer outro esporte. Qualquer outra profissão, né? Médico. A gente vê muito médico também desempregado, frustrado, porque não consegue ganhar um grande salário. E a gente vê uns 5% dos médicos que tiram aí 30 mil por cirurgia e faz 2 cirurgias por dia. Tem essa galera. A gente vê o cirurgião plástico de gente famosa que tá com a agenda cheia e ganha uma fortuna por cirurgia. Mas também é minoria. Engenheiro, advogado... Qualquer área, né? Então, eu acho que o esporte ele não muda tanto assim. Mas o que mais chama atenção, que eu acho que, voltando para sua pergunta, é mais a questão do alcance mesmo, né? Por exemplo, antigamente, se você quisesse ver o campeonato holandês, seria muito mais complicado, né? Muito mais difícil. Sim. Hoje em dia, você consegue ver o PSV, você consegue ver o Ajax muito mais tranquilamente, né? Até eles mesmos, se você for ver, eles investiram muito em jogadores, eles tiveram a era de ouro, né? Dos jogadores holandeses, que aí teve aquela fase boa, tal, da década de 90. Mas aí também depois eles trouxeram o Ronaldo, né? Pegaram o Ronaldo lá, deixaram o Ronaldo fortão. O Romário. Então a gente teve aí, eles foram tentando investir para trazer mais gente. E a internet hoje permite que a gente consiga esses streamings e tal, a gente consiga ver qualquer liga que a gente quer. Até a liga australiana hoje em dia a gente consegue assistir se a gente quiser, né? Então, acho que isso permitiu muito a questão do aumento do salário, a questão de mais perspectiva, né? Porque hoje um jogador no Brasil, assim, ele sai às vezes para ir para uma seleção pequena, para um país pequeno, mas para ganhar um bom salário. Um jogador, por exemplo, de Série B italiana, ele ganha uma faixa aí de uns 20 mil euros, se for ver. 20 mil, assim, se for olhar em número absoluto, 20 mil é o salário, assim, alto, né? Mas ok, só que se você faz vezes 5, né, que tá o euro hoje em dia, vezes 5, vezes 6, já dá mais de 100 mil reais. Sim. Então, se o cara consegue poupar, ele volta pro Brasil com um bom dinheiro. Então, também tá muito mais fácil hoje a questão dos olheiros, né, questão de eles acharem jogadores. Então, você consegue pra uma segunda liga, pra uma segunda divisão na Itália mais fácil do que antigamente. E sobre até essa questão, né, de jogadores, jogadoras... saírem do... todo atleta, né? Sair do Brasil. Acho que a principal questão também é a qualidade de vida, né? Também, verdade. Um exemplo é o futebol feminino aqui no Brasil ainda engatinha, né? Teve uma crescente muito boa e muito importante nos últimos 2 anos, mas ainda não se compara ao futebol feminino dos Estados Unidos, tanto que a nossa rainha, a Marta, joga no Orlando Pride, né? E porque lá ela ganha em dólar, mora em Orlando, e ali o esporte, todo o esporte em si é muito mais valorizado. Então, e isso já vai até, Vitor, para uma pergunta que eu até queria saber de você, né? Como especialista em marketing e tal, né? E o que justifica
a lista dos 10 atletas mais bem pagos do mundo só tá representada por homem. Não tem nenhuma mulher entre os 10. O que isso você acha que quer dizer? Bom, isso reflete um pouco acho que reflete um pouco da questão machista, do machismo. Porque se a gente for analisar, mas não o machismo agora, eu acho que agora tá mudando bastante no esporte, tá? Minha visão, tá mudando bastante, a gente tá começando a cada vez dar mais atenção pro futebol feminino, a gente vibra com o futebol feminino tanto quanto a gente vibra com o masculino. Por exemplo, o corintiano não quer saber se é Libertadores masculino ou feminino, tá lá felizão que a gente tava bem no campeonato, a gente tava pra ser campeão, a gente fez uma campanha ótima e tal. Então a gente tá vencendo essa questão machista. No basquete também a gente teve Hortência, a gente teve também boas figuras aqui brasileiras e tal. Só que é um machismo que vem de longo prazo. Aquela questão de que menina não pratica esporte. Menina não vai jogar futebol e aparecer com o joelho ralado. Isso é coisa de menino, né? Menina não vai brigar. Coisa de lutinha é coisa de homem. Então, eu acho que essa educação que é nos dada desde o início do século passado reflete muito hoje em dia. E não só no Brasil, mas no mundo em si. Então, mulher é cozinhar, mulher é cuidar da família, mulher é cuidar de casa. E isso acabou minando muito elas no esporte. Então, as mulheres que, por exemplo, se tornaram esportistas na década de 80, 90, eu vejo elas como guerreiras, que elas tiveram que ir totalmente contra o mainstream, né? Tiveram que falar, não, eu vou jogar basquete, eu vou jogar esse esporte que vocês falam que é de menino, né? Eu vou aprender arte marcial e vou aparecer com a cara toda roxa em casa. Eu vou fazer crossfit, eu vou ficar com o tanquinho, vou ficar rasgada, e vocês não vão me falar que eu tenho corpo de homem, entendeu? Então, acho que as mulheres, elas estão cada vez mais lutando contra essa imagem que tem, né, na sociedade de que mulher não deve praticar esporte. Então, e acho que isso muito reflete a lista de hoje. Não para os problemas de hoje, mas que existem. Então, tá mudando. Eu acho que daqui uns anos vai começar a ter mulheres nessa lista. Uhum. Mas para isso também, a gente vai precisar de uma valorização também cada vez maior por parte nossa também. Né? Que se a gente for analisar, a gente culpa muito os outros. Mas quantas pessoas que compram camisa de time que tem uma mulher? Né? Poucos ainda. Quantos param para assistir jogo de futebol feminino ainda? A gente tem que valorizar mais o futebol feminino. Beleza, mas você tá valorizando o futebol feminino? Então essa é uma pergunta que eu faço também para quem tá assistindo. Porque não tem como a gente querer que a Cristiane, a Marta, quando jogar aqui no Brasil e tal, ganhasse a mesma coisa que um homem, sendo que você para pra ver o Gabigol jogar, só que você não para, às vezes, pra ver a Cristiane jogar. Uhum. Então a Cristiane joga mais que o Gabigol. E a Cristiane joga mais que o Gabigol. Muito mais. Sim, exatamente. Então, esse é o ponto. A gente olha assim e fala, o problema é isso, o problema é aquilo, mas é a gente mesmo, se a gente for ver, que a gente não dá, às vezes, a mesma atenção. Uhum. Diferente nos Estados Unidos. Por que lá o futebol feminino é muito forte? Porque lá o bagulho é muito louco. Assim, as meninas vão lá pro jogar bola, a família vai acompanhar, elas têm a projeção de carreira, um negócio mais profissional. Carteira assinada. WNBA lá é muito forte. A mulherada, ela se empolga bastante. Ela também tem aquela coisa de ganhar bolsa na faculdade. Então a mentalidade é diferente. Só que ainda assim não é o suficiente pra ganhar mais do que homem. Então, assim, minha opinião, o que você enxerga aí? Eu acho que assim, é muito disso que você falou também, né? Acho que é muito da nossa base. A gente vem de uma educação muito machista, muito patriarcal. E ainda bem que as coisas mudam. Eu não me sinto muito à vontade, né? Porque até questão do lugar de fala, sabe? Uhum. Eu prefiro muito mais escutar uma mulher assim falando, uma atleta, uma especialista em marketing, porque eu não tenho... A gente, né, não sabe o que é passar por isso. A gente não sabe o que é você crescer com aquela cabeça de... Cara, você não pode jogar bola porque isso é coisa de menino. Isso é foda. E é complicado demais esse assunto. É um assunto que me desanima pra cacete. Cacete. Vou falar pra cacete no mínimo, né? Sim. Mas cara, ali cada jogador de futebol pereba que a gente vê no Brasil. Sim. Não vou ofender o cara, porque o cara tem família, é um ser humano meio ruim de bola, que passa a vida inteira em clube grande
ganhando um salário, cara, mais de 400 pau por mês, e você vê uma jogadora, uma Marta, uma Cristiane, uma Formiga, uma Andressinha, pô, sou fã da Andressinha, cara. Sim. E cara, sabe, elas são jogadoras, assim, as maiores do futebol brasileiro, né? Uma das maiores. Tem outras também. A Bárbara, que foi goleira da seleção Sim. também. A Daniela Alves, que foi campeã do Pan-Americano. Andressa Alves. Cara, existem diversas jogadoras grandes que não têm um espaço, não têm oportunidade, né? E isso me desanima. Eu vou fazer uma provocação aqui antes da gente mudar a pergunta. Fazer uma provocação até para as mulheres mesmo, né? Porque a gente ainda tem muita mulher machista. Isso me incomoda bastante. Então, às vezes é uma própria mulher, uma mãe ou uma irmã, é alguém que fala, nossa, menina, você não tá se cuidando, tá aí toda ralada, ficou jogando futebol a tarde inteira. Então, acho que também as mulheres, cada vez mais, elas olharem pro que elas falam, que às vezes não é legal com a própria mulher, sabe? Então, esse é um ponto. E outra também as mulheres também se unirem e cada vez mais fortalecer o esporte. Você ver também uma mulher elogiando outra mulher do esporte. Você ver também uma admiração entre as próprias mulheres. Você começar a acompanhar mais. Porque se a gente começar a levar esse movimento, vai ficar cada vez mais forte. Porque até mesmo o futebol feminino, por exemplo, ele ainda é muito assistido por homens. Então, assim, beleza. A gente tá ajudando esse movimento, mas também se a mulherada começar a entrar e a gente criar um movimento mais forte, eu acredito que as coisas vão mudar mais rápido. É um contexto inteiro, né? Um contexto muito amplo, né? Muito amplo, né? Questão da nossa... sociológica, questão esportiva. Cara, e a gente tem que mudar isso. A oportunidade da mudança tá na nossa mão. Isso. Então, assim, quando você tiver um filho, uma filha... Isso, exato. Eduque-o. Sabe, eu não sei se um dia eu vou ter oportunidade de ser pai, mas, cara, se eu tivesse um filho, eu ia educar ele pra entender que o mundo é de todos. Sim. E educar a menina pra ela, mano, pra ela, joga cara, bola. Faça o que você quiser. Se alguém vir, manda ir pra aquele lugar. Exato. E é difícil, deve ser difícil, né? Só quem é pai, quem é mãe deve saber o que deve enfrentar pra não limitar as pessoas nessa sociedade escrota que a gente vive, infelizmente. Exatamente. Cara, eu tenho mais uma pergunta, só que dá tempo, eu conferi aqui com o nosso cameraman, né? A pergunta pra finalizar, né? Você acredita que se as mulheres recebessem o mesmo investimento que esses homens que figuram os 10 mais bem pagos, né? Você acredita que o retorno seria o mesmo? Seria tão grande quanto? Antes de você responder, eu acho que sim. Por exemplo, quando eu penso em tênis, eu penso na Serena Williams, por exemplo. Quando eu não penso no Federer, que também é um grande jogador, não penso no Nadal, é sempre a Serena Williams que vem na minha cabeça. Porque quando eu comecei a assistir tênis, ela tava no auge dela. E ela é genial, né? Eu gosto muito de tênis e assim... Sim. É indiscutível, Sim. né? A habilidade dela. E não só a Serena Williams, mas eu penso também nas jogadoras de vôlei, na própria Marta, sabe? Eu acredito... Na minha resposta é sim. Se você dá o benefício, você dá o recurso, acho que elas conseguiriam. E o que você acha sobre isso? Legal. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque, olhando do olhar da empresa, tá? Então, é um olhar frio. Eu vou trazer um olhar mais frio primeiro. Então, pensa lá, você tá no conselho da Nike, aí você tá analisando lá e tal. Aí vai ter os investidores que são chatos pra caramba. O investidor quer ver a sua empresa triplicando todo ano, se possível, né? Quer ver crescer, é o objetivo. E aí você senta na mesa e coloca uns papéis lá. Aí tem algumas atletas femininas e outros masculinos, né? E você tem uma verba ali. Olhando de um olhar frio, assim, eles sempre vão tender a colocar no 90% na parte masculina, porque é o que tá virando hoje em dia, né? É o que continua virando. Então, assim, eu vou arriscar, às vezes, uma estratégia que pode afastar muitos investidores, ou eu vou fazer aquilo que a gente já faz, o arroz com feijão, que vem dando certo. Então, é muito complicado olhar assim pelas empresas, porque eu entendo a pressão que elas têm e a necessidade de estar sempre acertando para não perder investidor, tá? Então acho que esse é um ponto. Outro ponto que eu vejo, que eu acredito que é um pouco difícil, que é o público ainda.
né? Então o público ainda ele prefere muito, existe muito aquela questão do homem ainda no esporte. Então o público vai preferir ver um Conor McGregor do que ver, por exemplo, a Amanda Nunes. A Amanda Nunes é uma baita de uma lutadora, assim, é um fenômeno. Sim. Ele é um fenômeno do UFC. Mas, ainda assim, o Conor McGregor, ele move mais multidões. Então, eu poderia colocar mais dinheiro nela, mas será que ela traria mais retorno do que um McGregor? Será que eu colocasse mais dinheiro em outras mulheres, será que elas trariam mais retorno do que os outros caras que às vezes fazem o show business ali da luta ser mais interessante? Difícil dizer. No futebol, se profissionalizasse hoje os clubes, as empresas colocassem mais dinheiro e tal, eu acho que ainda levaria tempo para o futebol feminino chegar num nível de amadurecimento que o futebol masculino tem. Tem muito pereba, tem, mas ainda assim, você vê que é um futebol mais amadurecido, né? Querendo ou não. A gente não vê um 30-0 no futebol masculino hoje, enquanto no feminino o São Paulo fez 35 gols. Né? Ganhou de 29-0 do Taboão da Serra no Paulista, mas tem uma coisa muito triste atrás, porque as jogadoras, elas não tinham a carteira assinada, elas não recebiam nada, elas eram atletas independentes, né, que estavam tentando mudar a vida e ali o 29-0... Ali não é nem uma questão do São Paulo comemorar a vitória, mas é a questão de um manifesto. Isso. Vocês têm que entender por que existem 29-0. Enquanto não houver profissionalização, não houver recurso básico, não existe 29-0 no futebol masculino, mas quantos milhões de reais não são investidos, né? Sim. O ponto que eu trago se colocasse os milhões agora, não seria um retorno rápido. Né? Sim, mas acho então que a empresa acho que até nem no próprio futebol masculino, né? A profissionalização começou ali nos anos... Profissionalização mesmo do esporte masculino começou ali nos anos 30, anos 20... Isso, tipo, quase 100 anos, né? Sim. Mas então, hoje as coisas funcionam mais rápido, né? Exatamente. Então acho que hoje tem muito mais pressa. Essa é a tristeza do capitalismo que a gente tá, né? Querendo ou não, a gente tem que aceitar. É isso, entendeu? Se a gente tiver um olhar frio, a empresa, às vezes, ela não vai querer se arriscar. Beleza, eu vou colocar 10 milhões nesse time feminino. Mas eu sei que se eu colocar 10 milhões no time masculino e eu ser um jogador que vai vender camisa, eu vou conseguir ter um retorno maior do que esses 10 milhões que eu coloquei no feminino, que a gente vai atrás de um monte de mulher, a gente vai ter que convencer os torcedores a endossarem nosso time, a gente vai ter que fazer isso, vai virar um trabalho muito maior. Então acho que às vezes por comodidade até, porque querendo ou não as coisas que estão na inércia querem se manter na inércia, né? Então acho que é muito esse lado que eu acho triste. Então assim... É injusto, mas por isso que eu acredito que vai levar vários anos para as coisas começarem a se equilibrar, porque o feminino nos esportes está subindo, só que a passos lentos, né? Devagar. E eu não vejo uma forma, claro, injetando dinheiro seria a forma mais rápida, mas eu não vejo as empresas também querendo se arriscar tanto. O comodismo é o mal do século, né? Infelizmente. E a pressão, né? E cara, que conversa pesada, né? Porque é uma conversa que a gente falou muito de problemas mais sociais, né, do que o dinheiro em si, porque atrás desse dinheiro tem pessoas e o esporte só existem por conta das pessoas, as pessoas que movem as paixões. Sim. Você não assiste um programa meia-noite porque você ama quem tá lá, não, você assiste porque você ama o teu clube, você admira um atleta, né? Não porque você ama os caras, porque eu duvido que alguém me assistiria num canal de televisão 1h da manhã porque me amasse. a não ser que né, deu uma reviravolta, eu viro um grande artista ou um técnico ou sei lá, um jogador de alguma coisa. Sim. Mas cara, eu até queria... no tênis, só cortando rapidinho. Claro. No tênis, a premiação dos grandes campeonatos já é igual à masculina. Então no tênis porque o tênis tem mais dinheiro e eu acredito que, não sei, talvez por não ser tanto Ibope, eles não necessitarem tanto assim e também pelos tickets serem mais caros, sobrar muito dinheiro. Então o Wimbledon, por exemplo, lucra pra caramba. E tem um fato curioso que o Wimbledon também, eles tinham... o Wimbledon ano passado tinha um seguro. O seguro contra pandemias. Então eles não fizeram o campeonato e eles ganharam muita grana com esse seguro. Só que era um seguro que eles já pagavam uns 20 anos, só que eles nunca usaram, nunca teve pandemia. E teve pandemia. Isso é planejamento. É planejamento, é visão. Então, assim, o tênis já paga hoje um salário proporcional às mulheres. Acho isso muito legal e espero que a gente possa ver isso em mais esportes, né? Porque as mulheres no tênis também são... Serena Williams. Serena Williams. Maria Sharapova. Enfim, a gente tem várias...
Vixe, Várias referências, várias referências no tênis feminino também. Em todos os esportes. E até queria, né, falar pro... Você quer falar mais alguma coisa? Não, queria só lembrar, eu lembrei de outra coisa. Que no feminino também, uma estrutura legal, uma estratégia deles, é que eles encaixam o futebol feminino junto com o tênis feminino junto com o masculino. Então, como que é? Você compra o ingresso pro dia. Então, por exemplo, eu comprei ingresso pra ver o dia das oitavas de final. Então eu vou ficar lá no complexo de Arthur Ashe, ali no complexo de Arthur Ashe Stadium ali, do US Open, vou estar... Beleza, mas vai ter as quadras menores também. Então, se eu estiver de bobeira, se tiver um horário que não tem jogo, eu vou ver a mulher. Vai ter mulher que vai estar num horário nobre, que não vai ser só homem. Então, você acaba comprando ingresso e você assiste mulher, você assiste homem, você vê mulher que tá em 20º, mas você vê mulher que tá em primeiro lugar, você vê homem que tá em 20º, homem que tá em primeiro. Então, eles tornaram uma coisa muito heterogênea. E por isso que funciona também. Então, você paga pra assistir a Serena e você pode assistir um pereba do tênis. Você pagou pra ver o Federer, você pode assistir uma pereba do tênis feminino também, entendeu? Então é muito legal a forma que eles fizeram e que permite que consiga trazer muito mais equilíbrio entre os homens e as mulheres. Existem alternativas, existem fórmulas, só basta dar o primeiro passo, né? E eu até queria, né, falar pro pessoal, pedir desculpa também, né, porque a gente tá falando de um assunto tão delicado sem uma mulher aqui entre nós, acho que seria muito mais... A gente pode trazer. A gente pode trazer, né? Ficar até aberto. A gente faz a segunda parte. E a gente pode, até uma sugestão, né? Levantar as nossas visões, né? Escrever, pra gente apresentar quando a gente falar com ela, pra ela ver se a concorda, discorda com a gente. Vamos fazer isso aqui, né? Nos bastidores do copywriting descomplicado, que eu acho que vai dar muito certo. E também, né? Falar pro pessoal, acompanhe todos os esportes. Esporte é maravilhoso, esporte move paixões. E, cara, eu penso que quanto mais investir, mais bala você tiver, você puder ter mais recurso, a coisa flui. Sim. Depois desse assunto pesado, né? Porra. A gente vai terminar por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, no canal desse homem maravilhoso. Nosso canal, pô. Tudo nosso. Tudo nosso. Aquilo que o proletariado produz, ele pertence. Deixar seu like, compartilhar o vídeo. Não é bot, o WhatsApp não vai te prender por isso. E também deixa aqui nos comentários a sugestão do que você quer ver, do que você quer que a gente converse, que, como você viu, a gente tem uma pluralidade de assuntos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.